Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, já vamos começar com a bomba do dia, né? Alisson é o novo jogador do Fluminense. Todos os últimos detalhes ajustados e o jogador deve ser anunciado em breve, né? O Fluminense que ontem anunciou duas novas contratações, o anúncio do Alisson também está muito próximo, né, rapaziada? Vamos explicar para vocês, detalhar todas as questões de valores que envolveu esse negócio e aí eu vou querer saber de você que está me assistindo se foi um negócio vantajoso para o São Paulo. Primeiramente, o empréstimo não terá nenhum custo, não terá nenhuma compensação financeira, diferente do que estava acontecendo com a equipe do Corinthians, tá bom? Não terá nenhum custo, o Fluminense arca com 100% dos salários do atleta e esse empréstimo é até o final do ano de 2026. Caso o Fluminense queira contratar o jogador para a próxima temporada de maneira definitiva, caso atinja aí as metas, será no valor de 15 milhões de reais e ainda tem uma multa durante esse empréstimo, né, durante essa temporada, caso o Alisson entre em campo contra a equipe do São Paulo, e os valores não foram divulgados dessa multa, né? Foi justamente sobre isso que estava sendo ali as últimas discussões, mas deve ser algo aí em torno de 1,5 milhão de reais, tá bom, galera? Então esses são os valores aí do empréstimo do Alisson para a equipe do Fluminense. A gente já sabia que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer, não tinha clima para o jogador ficar no tricolor, né? Ele que foi quase do Corinthians, aí depois sondagem Santos, Vasco, Atlético Paranaense e agora finalmente ele acabou acertando com o Fluminense a pedido do ex-técnico do São Paulo, Zubeldia, né? Se o ex-técnico do tricolor, Dorival, pediu ele para o Corinthians, agora o ex também técnico do São Paulo, Zubeldia, né? Teve papel importante, papel fundamental nesta negociação. Para mim já era uma negociação que de fato tinha que acontecer, não tinha mais clima, não tinha mais absolutamente nada e você pagar um jogador para ele ficar apenas ali treinando, não vejo muito sentido, né? Então você negocia, mesmo que a princípio você não ganhe nada, né? Porque você pode falar, Alemão, a gente poderia ter ganho pelo menos ali 1 milhão de reais em uma compensação financeira? Até que sim, né? Poderia ter negociado aí esta parte, mas só de você não pagar mais o salário do atleta já é algo muito positivo para os cofres do clube, né? Até o final do ano, se a gente for pegar aí desses próximos meses, a gente pode economizar uma boa grana, pode investir mais, renovar algum outro salário, como renovou, por exemplo, o salário aí do Marcos Antônio com um baita aumento salarial, trouxe o Moreira de volta, né? Então pode fazer investimentos internamente ou então, quem sabe, pode avaliar outras peças aí no mercado, beleza, rapaziada? Então, para mim, foi um baita negócio do São Paulo, como eu disse para vocês, poderia de fato ter recebido pelo menos ali 1 milhão ali numa compensação financeira, mas eu acho que foi um negócio aí positivo pra gente. E se o jogador ficar de maneira definitiva a partir do próximo ano, 15 milhões eu acho também que tá bem pago aí pelo Alisson. Fechado, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Hoje tem o primeiro jogo do Campeonato Paulista, né, da final, né, entre Novo Horizontino e Palmeiras. Vamos obviamente acompanhar, vamos torcer demais. Eu vou torcer como nunca contra a equipe do Palmeiras, né? Infelizmente São Paulo não entra em campo nesta grande decisão. Obviamente também não entra no fim de semana, então São Paulo se prepara para jogar apenas na quinta-feira. Aí você pergunta, Alemão, é amanhã? Não, somente na outra semana. Tanto que o São Paulo nem está treinando, né? Os jogadores tiveram folga, alguns jogadores inclusive até viajaram aí com seus familiares, né? Porque jogaram domingo, aí tiveram segunda, terça e hoje, né? Para folgar, e aí amanhã o São Paulo, somente amanhã o São Paulo volta aos treinamentos, tá bom, rapaziada? Então isso é muito importante frisar também, que o elenco tá tendo aí um descanso, tá tendo ali esses dias aí de folga para a partir de amanhã voltar com força máxima, pensando na próxima quinta, quando a gente entra em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom para jogadores, por exemplo, como o Danielzinho, que tiveram aí desgastes físicos, né, em relação aos últimos jogos. Danielzinho sofreu contra o Bragantino a parte física, não viajou para jogar contra o Coritiba, ficou no banco contra a equipe do Palmeiras, né? Então esses dias aí, principalmente de descanso, depois ainda mais uma semana para a próxima partida, pode trazer o jogador 100% aí para a equipe titular. Tem também o André Silva, né? O André Silva que foi relacionado pela primeira vez depois de muito tempo, né? Foi até uma grata surpresa, foi relacionado contra o Palmeiras, entrou em campo, né? Então essa parte aí dessa semana vai ser importante muito também
para essa parte física dos atletas, né? Muitos jogadores estavam ali com desgaste, jogando sempre, então vai ser para recuperar, vai ser para o São Paulo treinar um pouquinho mais, né? Uma semana durante toda essa confusão, mais ou menos, entre aspas, que foi, né? Porque se a gente for pegar, rapaziada, tava muito confuso, né? Para quem às vezes acompanhava só o jogo ali, né? Porque você tinha jogo, por exemplo, do Campeonato Paulista, aí você tinha jogo do Campeonato Brasileiro, aí voltava Paulista, Brasileiro, ficava nessa aí. Aí as outras equipes, né? Para quem gosta de assistir futebol, aí você do nada assistia uma Copa do Brasil. Aí você do nada mudava o canal, tava jogando a pré-Libertadores a equipe do Bahia e o Botafogo que jogou ontem. Aí você mudava o canal, o Flamengo tava jogando a Recopa, né? Então eram muitas competições acontecendo a todo momento ali, né, rapaziada? Então essa semaninha aí vai ser bom também apenas para essa questão do descanso do São Paulo, beleza? Rapaziada, eu quero falar sobre um assunto que muita gente está perguntando, que a gente já falou aqui no canal, né? Então a gente vai recapitular aqui para vocês, que é sobre o Cédric, né? O Cédric simplesmente sumiu do São Paulo, até da lista de relacionados em muitas partidas. E muita gente está perguntando aí se ele tem algum tipo de lesão, se ele tá aí com algum problema. Não, rapaziada, o Cédric está 100% fisicamente. É apenas opção do técnico Hernan Crespo. Desde a chegada do Lucas Ramon, que inclusive chegou muito bem e assumiu a titularidade, ele tomou conta ali da lateral direita. O Mike, que até então era o titular, já tinha passado à frente do Cédric, foi para essa segunda opção, ficou ali no banco. Então você leva 2 jogadores por partida, né? O Lucas que joga, o Mike fica no banco. Não faz sentido você levar um terceiro lateral direito. Por isso o Cédric não vem sendo relacionado para as últimas partidas, apesar de estar bem fisicamente. Agora a situação fica ainda um pouquinho mais complicada, né? Porque o São Paulo trouxe de volta o Moreira e o jogador já está em uma fase de transição física. Essa semana também vai ser importante para o jogador. Ele inclusive treinou, apesar do elenco não ter treinado. O Moreira treinou ontem, treina hoje, está fazendo trabalhos específicos e em breve vai estar à disposição, e é um jogador que agrada muito a comissão técnica do Hernan Crespo, né? Então o Cédric pode perder ainda mais espaço. O São Paulo está buscando aí algumas alternativas para os jogadores, já foi inclusive testado como um terceiro zagueiro, ou então até uma situação do jogador ser de fato negociado com uma outra equipe, né? Eu acho que essa é a saída, porque se a gente for pegar, o Lucas é titular, o Mike é a segunda opção, o Moreira chegou e pode bater de frente com esses dois, e a gente tem o Igor Felisberto, por exemplo, surgindo bem, treinando direto aí com a equipe profissional. Que espaço vai ter para o Cédric Soares, né, rapaziada? Então acho que chegou ao fim aí o momento do jogador com a camisa do São Paulo, e aí tem que buscar novos ares, né? Não sei se ele vai querer se aposentar, não sei se ele vai buscar um outro clube, se ele vai voltar para o seu país natal. Aí é decisão do jogador, do staff, da família dele. Vale destacar, né? Aí você pergunta, Alemão, o contrato dele está encerrando? Vale destacar que ele tem contrato até o final do ano de 2027, né? Então não é um contrato tão curto assim para a gente chegar aí, ó, vamos rescindir, você pode assinar um pré-contrato e já sair de maneira imediata. Não é tão simples assim este cenário, né, rapaziada? Então essa é a situação atual do Cédric Soares com a camisa do São Paulo. Ele que chegou com status de estrela, né, rapaziada? Se a gente for pegar a carreira do cara, o cara que foi titular de Arsenal, o cara que ganhou a Eurocopa com a seleção de Portugal, o cara que jogou anos na Premier League também com a camisa do Southampton, o cara que vestiu a camisa da Inter de Milão, se fala, mano, o cara que jogou tudo isso, ele vai chegar no São Paulo e vai estourar. Mas não foi assim, né, rapaziada? Não foi assim. A gente sabe que durante muitos momentos ele foi um dos jogadores mais criticados pela torcida são paulina, né? E acabou aí que pode inclusive chegar ao fim a passagem dele pelo tricolor e ninguém de fato aí acabar sentindo saudade, né? Então essa situação do Cédric é uma outra situação incômoda para a diretoria. Neste momento a situação mais incômoda era a do Alisson, né? Porque era um jogador que estava bem fisicamente, que o Crespo até poderia contar com ele, né? Gostaria de contar com ele, só que a torcida estava criticando demais, né? Então era uma situação muito incômoda, porque você tinha um jogador que recebe um salário alto, um jogador que já chegou até a ser cotado por uma seleção brasileira, mas que tinha que ficar treinando ali e não ir para o jogo, porque a torcida estava criticando demais, não tinha clima para ele. Agora com a saída dele, eu acho, né, sinceramente, que a situação mais incômoda de fato desses jogadores que tem será a do Cédric, o lateral português do São Paulo. E aí, qual você acha que tem que ser a saída para essa situação? Será que o jogador tem que ficar treinando ali e buscar o seu espaço? Você acha que o jogador tem que treinar separado? Você acha que o jogador tem que buscar um outro clube? Você acha que o São Paulo tem que buscar uma rescisão com ele? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua opinião sobre esta situação do Cédric Soares? Beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários
as opiniões de vocês. Como eu disse pra gente, a gente não tem jogo nem hoje, né, nem esse meio de semana, nem no próximo final de semana, só voltamos a campo no Canindé. É importante a gente já frisar isso aí para todo mundo se acostumando na próxima quinta-feira contra a Chapecoense. Fechado? O vídeo vai se encerrando. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!